Olá, pessoal! Vamos dar início então à última etapa da parte de economia internacional da disciplina de macroeconomia brasileira e as indústrias culturais e criativas. Então, recapitulando o que a gente viu até agora, na primeira das nossas 3 aulas, a gente falou sobre questões, né, conceitos fundamentais, questões relacionadas ao comércio internacional, toda aquela questão da dimensão básica do sistema internacional ainda está em torno dos estados nacionais. A gente viu quem são, né, os principais protagonistas do comércio internacional, né, que muitas vezes também se confundem com as maiores economias, e como isso se transporta, então, para as indústrias culturais e criativas, né, e a gente viu também que tem uma certa né, similaridade, então, entre quem são esses atores. Depois disso, a gente, na aula passada, viu a questão da globalização, né? A gente, ao longo dessas aulas, vem enfatizando as questões, né? Que a integração econômica ela é composta essencialmente de um aspecto comercial e de um aspecto financeiro, né? Que são duas áreas relacionadas, porém distintas, né? E a gente tem visto, né, também nas últimas aulas, que a dimensão financeira da globalização, ela, no geral, supera, né, a dimensão comercial. Os fluxos financeiros, eles ultrapassam os fluxos comerciais e eles acabam sendo bastante determinantes, né, para o que acontece, para as nossas análises na economia internacional. Então, hoje, a minha ideia é dividir essa aula em 3 partes, né? Recapitulando, então, esse elemento das assimetrias do sistema internacional. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como essa assimetria se manifesta. No caso das moedas, por exemplo, a gente vai falar sobre o papel que o dólar desempenha na economia internacional e como que isso, então, afeta os demais países, né? Como é que isso afeta o comportamento, enfim, cíclico, né, da economia internacional. E disso, né, a gente vai fazer uma relação, então, com a questão de como que os países em desenvolvimento se inserem nas cadeias globais de valor e qual a relação disso com o desenvolvimento econômico. E, por fim, a minha ideia é, né, tentar aplicar isso um pouco também para o caso das indústrias culturais e criativas, tentando ilustrar um pouco, então, como que essas questões se relacionam, se manifestam, e com isso a gente, então, encerra essa etapa né, de análise da economia internacional. Nós tínhamos começado a falar sobre isso na aula passada, né, sobre a questão da globalização, e eu peguei novamente, então, essa citação do Reinaldo Gonçalves para fazer o link com a aula de hoje, em que ele diz assim: o processo de globalização tem, sem dúvida alguma, gerado um sistema mais complexo de interdependências entre economias nacionais. Entretanto, esse sistema de interdependências continua significativamente assimétrico, de tal forma que se pode falar de vulnerabilidade unilateral por parte da grande maioria dos países do mundo que tem uma capacidade mínima de repercussão em escala mundial. Isso é, um país que tem vulnerabilidade unilateral é muito sensível frente a eventos externos e sofre de forma significativa as consequências de mudanças no cenário internacional, enquanto os eventos domésticos desse país têm impacto nulo ou quase nulo sobre o sistema econômico mundial. E é sobre isso um pouco, então, que a gente vai, que eu, né, enfim, vou chamar a atenção na aula de hoje, né, que o processo de globalização e de integração entre as economias, ele acontece
de forma assimétrica, no sentido que os países eles não dependem, então, na mesma medida uns dos outros, né? Ainda que exista, né, uma relação muito grande entre todos, o impacto, né, de questões que acontecem nos países menores, menos expressivos economicamente, né, vai ser diferente do impacto, né, para a economia mundial daquilo que acontece nas maiores economias. E adiantando, então, né, essa é a questão da assimetria, né, a questão da ascensão do resto, isso é uma expressão de um livro bastante famoso na área de economia internacional, que ela fala então sobre a ascensão dos. O resto seriam os países emergentes, né, os países mais pobres, os países em desenvolvimento, enfim, a nomenclatura varia conforme a literatura, periféricos poderia aparecer também. E é um pouco no sentido daquilo que a gente estava conversando na aula passada sobre a globalização, né? Então a gente tem uma série de países que até ali mais ou menos os anos 90 estavam relativamente excluídos, né, do sistema multilateral, e esses países eles passam a se integrar. Então, seja as ex-repúblicas soviéticas, que né, vão aos poucos se transformando em economias de mercado, sejam as ex-colônias africanas, que né, vão conquistando sua independência e também vão se integrar à economia internacional, seja, por exemplo, a gente poderia né, argumentar nesse sentido, países na América Latina, por exemplo, ficaram durante muito tempo excluídos dos mercados de capitais internacionais em função da crise da dívida externa, né? Eles basicamente ficavam negociando com credores oficiais, né? O FMI, o Clube de Paris, e as negociações com os bancos todas elas eram feitas através também de um consórcio de bancos, né? Então, muito diferente do cenário que vai se observar a partir de então, em que tu vai ter né, a reintegração a integração ou a reintegração dessas economias na economia internacional. E ao mesmo tempo, né, essas economias elas vão passar a responder por uma parcela significativa dos fluxos econômicos, né, tanto da renda internacional, né, em termos de participação no PIB per capita e do PIB mundial, né, a contribuição dessas economias para o PIB mundial, quanto também em termos de fluxos de comércio, fluxos financeiros, não só entre né, essas economias e as economias mais avançadas, mas também entre elas, né, e aí a China vai ter um papel muito importante, não apenas ela, né, mas a China certamente vai ser um fator importante nesses fluxos que né, às vezes se denominam fluxo sul-sul. E a integração entre desiguais, então, né, é no sentido de que, né, dessa diferença de quem depende para quem e para quê, né, a gente vai ter, então, uma integração entre os países, mas que vai acontecer né, a partir de bases diferentes. E, enfim, isso vai ter uma relação com a questão das cadeias globais de valor, né, vai se relacionar com aspectos do desenvolvimento econômico. Enfim, a gente vai continuar falando sobre isso, então, na aula de hoje. Aqui, então, para ilustrar essa ascensão do resto, né, vocês notem o verde, então, são as economias avançadas, o marronzinho são as economias emergentes e o azul são outras economias em desenvolvimento, né? As economias emergentes normalmente se refere aos grandes países em desenvolvimento, né? Então, normalmente vai pegar aí Brasil, Rússia, Índia, China, né? Ainda que às vezes seja um pouco controverso onde que a gente encaixa a China, mas enfim, são essas grandes economias emergentes. Vocês percebam, então, né, que
que a participação dessas economias emergentes no PIB global ela vai, né, aumentando desde ali de meados dos anos 60 e isso vai mudando, vamos dizer assim, né, o equilíbrio econômico, né, o equilíbrio de poder na economia internacional. Aqui é o mesmo dado apresentado de maneira contínua. Então, e aqui os países emergentes em desenvolvimento estão juntos, eles são a linha pretinha, e as economias avançadas, então, são a linha azul. E aí, aqui também é, né, a participação das economias no PIB global. Então, o ano da virada, né, o ano em que as economias em desenvolvimento ultrapassam as economias avançadas é ali em 2007. Lembrem que no ano, 2007 é o ano que começa a crise subprime nos Estados Unidos e que depois, né, com a quebra do Lehman Brothers em setembro de 2008, normalmente essa data vai ser utilizada como o início, então, da crise financeira global, que foi um evento muito marcante, né, no período recente. É um período que vai gerar muitas reflexões sobre a teoria econômica, sobre esse desequilíbrio que existe até hoje, né, entre o peso econômico das economias emergentes e o papel que elas têm na economia internacional, né, nas instituições de governança econômica internacional, em fóruns, por exemplo, como o FMI, como o Banco Mundial. As economias avançadas, elas ainda representam a maior parte da voz e do voto, né, e nesse momento ali, então, né, se tinha uma série de coisas juntas, se tinha esse dado do aumento da participação econômica dos países emergentes, se tinha uma crise de profundidade enorme, né, acontecendo no centro da economia americana. Então, tudo isso... E aí, eu não sei se vocês vão lembrar também, mas os países emergentes, eles meio que saem rapidamente, né? Eles são relativamente pouco afetados e eles saem da crise com relativa rapidez no imediato pós-crise, né? Depois, vários efeitos vão ser sentidos, especialmente em termos do comércio internacional, mas no momento principal da crise, essas economias elas foram vistas assim como parte da solução para a crise financeira que estava acontecendo, e porque, enfim, elas, né, países como o Brasil, por exemplo, tinham um grande volume de reservas internacionais, tinha recém ganhado investment grade, né, eram países que o Brasil ele teve uma pequena recessão em comparação com as economias avançadas, foi apenas, se eu não me engano, 0,2% em 2009, 2008 ainda cresceu, então, ou empatou, não lembro mais. Então, assim, né, e junto com o Brasil também tinham outros emergentes, é uma época em que se começa a falar muito dos BRICS, né, os BRICS, eles se posicionam enquanto grupo nessas discussões que vão surgir e juntos eles passam a ter um peso importante. E isso tudo, enfim, vai ser, né, vai durar ali um tempo, né, mas depois essas discussões acabam perdendo força e, no fundo, assim, acho que não dá para dizer que houve nenhuma grande mudança a partir dessa né, grande crise, né, que foi a crise de 2008. E um dos principais pontos de discussão naquela época era justamente o peso do dólar na economia internacional e isso é uma discussão perene na economia internacional, ainda que nem sempre apareça, né, mas
tanto em economia internacional quanto na literatura de relações internacionais, existe uma discussão muito grande sobre o papel que as moedas desempenham no sistema internacional e essa, né, e a relação entre o peso econômico dos países e o papel das suas moedas. Então, nesse sentido, né, que eu pretendo apresentar para vocês o caso do monetário, né, o caso do dólar, né, enquanto moeda de uso para além das suas fronteiras, como um exemplo da assimetria no sistema internacional, né, e como isso, enfim, a gente poderia aplicar esse entendimento da assimetria para outras áreas também, mas eu acho que essa questão da moeda ela é bastante emblemática. Então eu vou apresentar alguns dados para vocês e a gente pode né, usar esse exemplo para refletir de maneira mais ampla sobre as questões das assimetrias no sistema internacional. Esse gráfico mostra para a gente, de um lado, né, na linha preta, o quanto que a economia americana representa em termos de percentual do PIB global. Tá? Isso está na escala da direita, então ali mais ou menos nos anos 50 representava quase 30% da economia global. E esse percentual vai caindo, então, até representar mais ou menos, né, cerca de 18%. Então, o peso relativo da economia americana vem declinando, né, desde os anos 50. E por outro lado, né, nessa linha marrom, a gente vê a participação de países nos quais o dólar é a principal moeda âncora, né, e isso está então na escala da esquerda. E esse percentual ele aumenta, né, de pouco menos de 30%, para ir mais de 2/3 do total dos países. E então, né, esse é um pouco o elemento de assimetria e de tensão que existe no sistema, que eu estava comentando anteriormente, né, que alguns especialistas, pelo menos, esperariam que houvesse, né, uma certa equivalência entre o uso internacional de uma moeda e o peso econômico de um país. E o que o caso do dólar nos mostra, né, é que a relação entre o peso econômico e o uso internacional de uma moeda ele é muito mais complexo do que isso, né? Não existe uma correspondência imediata entre o uso da moeda e o peso econômico de um país. Eu vou mostrar depois para vocês, para ilustrar assim, o caso da China, por exemplo, né? Apesar de ser, né, uma das maiores economias também, a moeda chinesa ela não chega nem de perto assim, a desafiar a predominância do dólar. E por que isso é importante, né? Eu acho que basta a gente lembrar lá dos efeitos assim, do que significa ter uma moeda que não é utilizada pelo resto do mundo, né? No caso, uma moeda como a brasileira, por exemplo, né? A maioria das transações internacionais que são feitas, no caso do Brasil, a gente vai acabar utilizando uma moeda que não é a nossa, né? E no caso de uma empresa, por exemplo, que está exportando, vamos dizer, né? Tu vai ter as tuas receitas em dólares, mas tu tem os teus custos em reais. Então, variações, né, na taxa de câmbio da moeda, elas vão ter um impacto não desprezível para a programação dos negócios, das empresas, né? Esse é um aspecto mais micro, digamos assim. E existe um aspecto macro também, né, agregado, que a gente poderia pensar no sentido da liberdade econômica, né, que o país que consegue que os outros financiem ele, né, pode fazer, pode ter em termos de autonomia para a formulação de política econômica, que vai ser muito diferente dos países que não têm suas moedas demandadas pelo resto do mundo. Então, né, de novo, assim, para o Brasil,
ter 100 dólares para poder pagar a sua dívida externa, o Brasil ele tem que produzir e vender o equivalente a 100 dólares em bens e serviços, né? E assim ele vai ter 100 dólares. Os Estados Unidos eles podem simplesmente, né, imprimir moeda ou emitir dívida e eles não, né? Então isso é desse tipo de assimetria que a gente está falando. E o que é muito interessante da gente perceber nesse gráfico, né? A gente não teve tempo de falar muito sobre o histórico assim da organização do sistema monetário e financeiro internacional, mas até, resumidamente, né, até os anos 70, início dos anos 70, então de 44 até 71, vigorou o sistema de Bretton Woods, né, que era um sistema em que o dólar era atrelado ao ouro, tinha lastro real em ouro, e as moedas dos demais países elas eram fixas em dólar, né? Então o dólar ele era formalmente o centro do sistema internacional. E o que né, o sistema termina porque os Estados Unidos abandonam unilateralmente esse sistema, né? Eles simplesmente anunciam que a partir do dia X né, não haveria mais a conversibilidade de dólar em ouro, como havia sido acordado com todos os países, né, e que a partir dali, então, o dólar iria flutuar. E o que se especulava na época era que o dólar ele perderia a sua relevância, né, no sistema internacional e que ele passaria a dividir esse papel de liderança com outras moedas, né? Naquela época se falava muito do iene japonês, do marco alemão, e como vocês notam no gráfico, não foi nada disso que aconteceu, né? Na verdade, não só apesar do fim do sistema de Bretton Woods, mas também apesar do declínio relativo econômico dos Estados Unidos, o uso do dólar a sua influência, né, aumentou ainda mais ao longo dos anos. Então, vou mostrar para vocês mais alguns dados que ilustram esse aspecto. Aqui a gente consegue ver uma foto, né, de dois momentos ilustrando essa questão do aumento da participação do dólar. Então, enquanto moeda âncora, né, notem, o vermelhinho é o dólar. E o que, né, algumas questões importantes que mudam, então, por exemplo, né, tem o fim da zona do rublo russo, que está ali em laranja, a questão do franco francês nas ex-colônias, que é o azul clarinho, tem a libra, né, a moeda da Inglaterra, que também tinha um aspecto, um peso importante nas suas colônias e que acaba sendo em grande medida substituído pelo dólar. Então aqui, né, e claro, um elemento que não tinha em 1950 que passa a ter em 2015 é o euro, né, que é o azulzinho. Mas fora isso, percebam que o vermelho ele meio que acaba né, se alastrando assim e assumindo uma participação muito maior, reforçando, né, a diferença, por que isso é tão significativo, por que isso é tão interessante, porque em 1950, né, a gente estava durante, né, o período dos acordos de Bretton Woods, em que havia um acordo formal, né, dos países em atrelarem as suas moedas ao dólar. E isso termina em 71 e a despeito disso, o dólar aumenta o seu poder, né, a sua participação internacional. Aqui, novamente, mais uma ilustração dessa transição. O dólar, então, né, na parte inferior, vai aumentando a sua participação enquanto moeda âncora. Aqui dá para ver o declínio da libra, né, da moeda do Reino Unido, que aparece na parte mais superior, e depois ali
a participação do franco francês e do marco alemão, que a partir de 99 vira então a participação do euro, né, que é a moeda única europeia lançada então em 99. Notem que existe um aumento, né, da participação do euro, que também, novamente, né, o lançamento do euro foi um momento em que muitos analistas apostaram que o euro iria superar o dólar enquanto principal moeda de reserva internacional, e não é o que acontece, né? O euro ele tem um aumento rápido, expressivo nos primeiros anos, mas ele acaba estabilizando ali em torno de 20, 30% de participação, dependendo da área. A gente já vai ver mais alguns dados sobre isso. Aqui a gente pode ver dados para as diversas coisas, né, as diversas funções que as moedas podem desempenhar no âmbito internacional. Importante lembrar, né, que o uso internacional de uma moeda, ele não é uma coisa, não é uma caixinha fechada, né? A moeda ela pode ser usada para diversas coisas diferentes. Então, quando a gente está fazendo uma análise do uso internacional de uma moeda, às vezes os analistas acabam focando muito no papel de reserva internacional, que certamente é um papel importante, né? Vocês podem ver ali o que aparece na última parte do gráfico, Foreign Exchange Reserves, né? Mas essa é apenas uma das áreas, né? Uma das funções, assim, para que uma moeda possa ser utilizada para além das suas fronteiras, que é, vamos dizer, a acumulação de reservas pelos bancos centrais, né? Então, começando por essa parte, mais de 60% das reservas internacionais elas estão denominadas em dólares. O euro ele aparece, né, num segundo distante lugar, com apenas 20%. Depois o iene japonês, então 4,9%, e por último a moeda chinesa, que na verdade está aqui só para ilustrar, tá? Porque tem algumas outras moedas no meio disso. Mas como se fala muito hoje em dia né, de uma possibilidade da moeda chinesa vir a ocupar um espaço maior, os autores desse artigo eles escolheram colocar a moeda chinesa, mas na verdade tem algumas outras moedas com papéis, com participações intermediárias. Então ali dívida internacional, né, primeira parte do gráfico, o dólar também mais de 60%, o euro novamente um distante segundo lugar, denominação de empréstimos internacionais, o turnover do mercado cambial, aí tem, né, uma divisão um pouco diferente, o dólar com 43,8%, o euro em segundo lugar, o iene japonês em terceiro. Depois moedas de pagamento, né? Aí sim que o euro performa um pouco melhor. Mas percebam que em todas, né, essas áreas o dólar ele fora moeda como meio de pagamento que é, né, apesar de ser o primeiro, é uma disputa um pouco mais acirrada com o euro. Em todas as outras áreas, né, o dólar ele ultrapassa em muito as demais moedas. Trazendo novamente a comparação, né, de como que esse uso internacional do dólar ele supera em muito tanto a participação do dólar no comércio mundial quanto no PIB global, tá? Que são as primeiras duas as primeiras duas coisinhas ali do gráfico, né, em vermelho, e depois em azul a gente tem novamente as diversas funções, né, que o dólar desempenha no cenário, na economia internacional. Então, né, empréstimos transfronteiriços, as securities, né, o volume de transação de cambial também, né, o Foreign Exchange Transaction Volume, depois as reservas oficiais, a denominação de comércio, pagamentos pelo sistema SWIFT. Então, todas essas áreas, né, o dólar também ultrapassa o peso econômico dos Estados Unidos.
Aqui a gente pode ver por país a denominação de importações e exportações em dólares, né? Então, o gráfico vai até 2, porque considera, né, tanto importação quanto exportação. A Colômbia, ela chega a aparecer antes do próprio Estados Unidos, né? Quase a totalidade do comércio exterior da Colômbia é denominado em dólares. O Brasil, ele aparece ali em quarto lugar. E notem que é bastante expressivo, né, o uso do dólar para a denominação dos contratos internacionais de importação e exportação. Aqui o dado do turnover, né, do mercado cambial. O dólar ele aparece como 88,3% de um total de 200%, né, porque comércio de moedas sempre vai ter uma moeda de cada lado, né? Então o total vai ser 200. Desses 200, o dólar ele está do lado de 88,3% de todas as transações do mercado de moedas internacional, sendo que o par mais popular, o par de moedas transacionado, né, vai ser então o dólar-euro, que vocês conseguem ver no gráfico do lado direito. Depois do dólar, então, o euro, né? E aí depois o iene japonês, aí aparece a soma de todas as moedas dos países emergentes. E, né, se a gente for usar o exemplo ali da China, então a China aparece só em 8º lugar nesse ranking, digamos assim, das moedas internacionais, representa um pouco mais de 4% de um total de 200, né, do total transacionado. Então, novamente, assim, essa discrepância, né, entre... E outra coisa, né, lembrando lá que os emergentes, eles passaram, né, em termos de... o percentual, né, do PIB global em relação aos países avançados. Olhem ali a soma, né, das moedas das economias emergentes representa nem 25% do total. Então, né, isso é um outro elemento dessa assimetria, dessa diferença da relação entre o peso econômico e o papel internacional da moeda, que a gente, né, não vai ter muito tempo de explorar, mas que eu tentei resumir um pouco para vocês, né? Tem um elemento vai estar relacionado com uma certa liberdade para a formulação de política econômica, né? O uso internacional da moeda. Então, esses países que têm as suas moedas demandadas para além das suas fronteiras, eles vão ter uma certa liberdade para a formulação de política econômica que vai ser maior do que aqueles que não têm e que precisam né, assim, fazer todas as operações necessárias para fazer o seu comércio, suas transações financeiras internacionais utilizando uma outra moeda que não a moeda doméstica. Aqui mais um dado, então, em relação às moedas de reserva internacional, né, as reservas acumuladas pelos bancos centrais. Notem que, em primeiro lugar, né, houve um aumento muito grande na acumulação de reservas internacionais, né, pelos países emergentes. Isso também tem um aspecto relacionado com a globalização financeira, com a liberdade do movimento de capitais, em que, né, os países eles passam a acumular reservas como também uma maneira de se proteger da vulnerabilidade do sistema internacional. E boa parte dessas reservas são acumuladas em dólares, que é o azulzinho, né? O cinza que aparece ali em cima, que é relativamente grande também, né? A legenda dele ali, se vocês olharem, são as reservas não alocadas, né? Isso é tem uma discrepância na própria base de dados do FMI, eles têm duas bases, e boa parte dessas reservas não alocadas, elas também, na verdade, elas estão em dólares, né? Então, mas aparece ali como um percentual grande, né? Ali em laranja, então,
as reservas em euro, né, e as demais praticamente não dá para a gente distinguir. Então, novamente, né, uma dominância muito grande do dólar. Então, o que eu queria chamar a atenção nessa primeira parte da aula é com relação, né, à existência dessa assimetria, aliás, de diversas, né, assimetrias do sistema internacional, que a gente aqui viu um pouco essa questão específica do caso monetário, né, do papel do dólar na economia internacional, e que apesar dessa, né, que aparece na literatura essa ascensão do resto, né, desse aumento da participação econômica dos países emergentes na economia internacional, isso não se traduz necessariamente numa redução da vulnerabilidade externa, em desenvolvimento econômico, né? O que acontece, o que a gente veio observando, né, é que a vulnerabilidade, ou seja, o quanto que o resto do mundo afeta os países em relação, né, e o quanto que esses países afetam o resto do mundo, ou seja, né, o resto do mundo afeta muito mais eles do que eles afetam o resto do mundo. O que vem acontecendo é que essa natureza da vulnerabilidade externa ela vem mudando. Então, se no passado o que caracterizava a vulnerabilidade externa, e aí, né, muitos de vocês acho que vão lembrar da crise da dívida dos anos 80, por exemplo, o problema do Brasil e de outros países era o endividamento em moeda estrangeira, né, que aparece na literatura às vezes como a ideia do pecado original, que é então a impossibilidade de se endividar na sua própria moeda no exterior. E então, né, a dívida sempre em dólar, então tu tem um problema ali de gerar dólar, né? Lembrando que para os Estados Unidos gerar dólar simplesmente pode imprimir moeda ou emitir dívida. No caso do Brasil, tu tem que, né, reduzir a absorção interna para poder gerar um superávit, né? E com esse superávit então pagar a dívida. E o outro problema que tinha também era o baixo nível de reservas internacionais. E aí que entrava, né, o FMI, por exemplo, outros credores internacionais que eles iam, né, prover essa carência de moeda externa, né, quando o país não conseguisse, então, fazer isso por ele mesmo. Essa era o problema clássico, básico, né, dos países em desenvolvimento. Isso, hoje em dia, praticamente não existe mais, né? O Brasil tem uma parcela muito pequena da sua dívida pública, pelo menos em moeda estrangeira, e tem um enorme montante de reservas internacionais. Mas isso não significa que a vulnerabilidade externa do Brasil e de outros emergentes tenha desaparecido, né? Ela se transformou. Né? Hoje em dia, o que a gente experimenta enquanto economia emergente são movimentos súbitos de entrada e saída de capitais, né, que vão ter efeitos em preços muito importantes da economia, né, como a taxa de câmbio, a taxa de juros e os preços dos ativos domésticos. E isso está muito relacionado, então, com o processo de globalização financeira, de liberalização financeira, em que existe uma assimetria entre o papel desempenhado pelas moedas internacionais, né? Então, o dólar ele tem essa característica de dominância. E por que isso existe, né? Mesmo depois do sistema em que os países, né, se comprometiam a lastrear suas moedas em dólar, desaparece, né? Essa dominância aumenta. Por que isso acontece? Porque a gente tem, né, todo um sistema que vem da época do pós-guerra, né? Tu tem todo o poder material e imaterial dos Estados Unidos, né? Que vai estar a gente não, o dólar hoje em dia ele não tem mais lastro em ouro, né? O dólar é uma moeda fiduciária. O que garante o valor do dólar e o que, né, atesta pela sua
qualidade, pela sua segurança, é a economia que está por trás dele, que ainda é, né, a economia mais poderosa no sistema internacional. Então, isso se transfere para o uso internacional da moeda e que, por sua vez, ajuda, né, a retroalimentar esse poder. Então, a moeda, nesse sentido, ela é tanto fonte, né, tanto manifestação quanto fonte do poder do Estado que a emite. E, enfim, existem, né, outros aspectos que a gente poderia analisar com relação a isso é um breve resumo, assim, né, mas que ajuda a ilustrar essa questão das assimetrias, que no fundo vai estar bastante relacionado com o que a gente vai ver a seguir, né, que são, então, as cadeias globais de valor. Aí, pegando mais o aspecto comercial, né? Nessa parte da aula a gente falou mais sobre as questões financeiras, monetário-financeiras. E antes da gente terminar, então, eu só quero mostrar, exemplificar como é que essa assimetria, né, ela se manifesta na prática. Esse é um gráfico que mostra as taxas de câmbio de diversas economias emergentes. Então tem ali o real brasileiro, o peso mexicano, a lira turca, o rand sul-africano, o zloty polonês e o won coreano. E ali o que o gráfico mostra, né, se vocês perceberem mais ou menos no meio do gráfico, né, o que seria em setembro de 2008, tu tem uma disparada para cima, né, de todas essas moedas. Essa disparada para cima, ela é a desvalorização dessas moedas com relação ao dólar. Então, no momento, isso é para ilustrar também que não é só isso não pega só o Brasil, né? Isso é um elemento estrutural que está sendo estudado, né? Enfim, por diversos economistas, né? Como é que essas coisas se conectam. Então, no momento em que a gente tem a maior crise do sistema financeiro nos Estados Unidos, o dólar ele aprecia com relação às outras moedas, ao invés, né, do que seria, vamos dizer assim, em qualquer outro lugar no mundo, quando a gente tem uma crise financeira no Brasil, por exemplo, né, a tendência ela sempre é de desvalorização. E o que é paradoxal no caso dos Estados Unidos é que, mesmo a crise sendo lá, como o dólar é visto como o ativo mais seguro, o resto, né, as moedas, o capital sai do resto do mundo e vai em direção àquela moeda que é considerada mais segura. Então, tem um movimento ali de depreciação de praticamente todas as moedas com relação ao dólar e que depois elas, né, voltam a apreciar. Eu vou falar um pouco mais sobre esse movimento, então, da taxa de câmbio, no caso do Brasil, no slide a seguir. A linha que se repete nesse gráfico, com relação ao gráfico anterior, é a taxa de câmbio. Né? Agora ela aparece como preenchida, né, na parte inferior do gráfico. Então, aquele pulo de desvalorização que acontece no gráfico anterior, aqui, né, tentem localizar novamente ali em setembro de 2009, nessa parte pintada do gráfico, né, quando dá uma bela subida, se a gente dividisse esse gráfico em três, né, estaria na terceira parte ali, mais do lado direito. Então, percebam, né, que ocorre uma valorização da moeda brasileira, né, ali de 2003, mais ou menos, até 2008, aí tem essa desvalorização e depois a moeda brasileira volta a apreciar. E aí, né, os autores nesse artigo, a Nina Kaltenbrunner e o Juan Pablo Poinceira, eles mostram a relação exatamente disso que a gente vem falando nessa aula, né? Então, a taxa de câmbio, o Ibovespa, né, que é o pontilhadinho, então, que aqui aparece como uma proxy para o preço de ativos, o VIX, que é um índice de volatilidade da Bolsa Americana, que é muitas vezes utilizado como uma proxy para o nível de confiança, né, ou inversamente de risco
da economia global. Então, a maneira da gente ler esse indicador é quando ele está alto, né, quando o risco está alto, então a tendência é de saída dos capitais dos lugares mais arriscados, das economias em desenvolvimento, em direção ao dólar, né? Então, em momentos de alta do VIX, a gente deve observar uma apreciação do dólar e uma depreciação das demais moedas. Se vocês pegarem, né, ele aparece como esse cinza um pouco mais claro. Notem que ali em 2008, né, ele começa a aumentar já em 2007, porque em 2007 já está tendo a crise subprime nos Estados Unidos, e aí em 2008, quando o Lehman Brothers quebra, esse indicador ele dispara, né, e junto com ele, notem ali embaixo, né, dispara também a taxa de câmbio do Brasil e cai a Bovespa, se vocês conseguirem observar ali, né? Então, um dos elementos, né, que esse gráfico está mostrando é o seguinte: tu tem no período anterior à crise uma redução do risco global. Essa redução do risco global significa que tu tem capital entrando, né, em economias como a brasileira. O que, se o Banco Central não fizer nada, né, isso tende a levar a uma apreciação da moeda brasileira, como de fato estava acontecendo ali, e uma valorização no preço dos ativos. Então, ali uma disparada, né, dos ativos da Bovespa. Quando o cenário internacional se reverte, que é ilustrado, né, pelo VIX, ele dispara ali, então tu tem um movimento oposto. Tu tem uma saída de capitais das economias emergentes, né, que é ilustrado então pela desvalorização da moeda brasileira e pela queda do preço dos ativos, porque, né, o que é a liberalização financeira, né? Tu permitir que os investidores estrangeiros entrem, né, na economia e comprem os ativos denominados na moeda doméstica. Então, a vulnerabilidade hoje em dia ela não está mais atrelada necessariamente a um passivo em moeda estrangeira. Ele muitas vezes está num passivo em moeda doméstica. E aí a questão é que não é estável isso no momento em que o cenário reverte. Então, os estrangeiros eles tendem a vender os ativos, e aí que a gente tem a queda na Bovespa, e junto com uma desvalorização do real, porque é um movimento que vai acontecer de maneira conjunta. A outra coisa que o gráfico vai ilustrar, então, é o diferencial de taxas de juros, né, que tende a aumentar também em momentos de incerteza, né? No geral, as economias emergentes elas vão ter que compensar o seu maior risco com uma taxa de juros mais alta, o que, né, como vocês viram na primeira parte do curso com o professor Marcelo, é um instrumento importante para a gestão macroeconômica. E a última questão, então, ali é os preços das commodities, né? Esse era o outro elemento, digamos assim, importante para explicar esse movimento, e isso vai estar relacionado com o que a gente vai ver a seguir nas cadeias globais de valor, né? Por que importa? Por que não é a mesma coisa o país vender soja ou o país vender um produto com valor agregado? Porque o preço da soja e de outras commodities, né, ele é determinado por ciclos financeiros, inclusive, né, porque as commodities elas estão cada vez mais financiarizadas também, que estão fora do controle, né, dos países que produzem os produtos, muito diferente de produtos com valor agregado, em que os preços, primeiro, né, eles tendem a crescer ao longo do tempo, e eles também são muito mais estáveis. Então, no caso desse gráfico, né, como é que o preço das commodities nos ajuda a entender o que estava acontecendo na economia brasileira. Ele é mais um elemento, né, junto com o índice, o VIX, para entender por que estava entrando tantos dólares, né, na economia brasileira, e ajudando, né, nesse movimento de valorização da taxa de câmbio. Porque como o Brasil é um país que exporta muitas commodities, no momento em que os preços das commodities estão aumentando, então isso significa, né, que o Brasil ele está
vai acabar tendo um superávit na balança comercial, que no caso específico ali dos anos de 2003 a 2007 foi um superávit comercial tão grande, né? E aí vocês vão lembrar da nossa primeira aula, que foi suficiente para compensar o déficit estrutural em rendas primárias, né? E de maneira que o Brasil acumulou superávites em transações correntes, que normalmente é uma coisa que não acontece, né? Então, e isso tudo, né, é importante lembrar também, estava muito relacionado com a inserção econômica da China na economia internacional, né? A China ingressa na OMC em 2001 e essa integração da China vai ajudar a explicar por que né, tem esse aumento tão grande dos preços das commodities no início dos anos 2000. Notem ali que no imediato do pós-crise, o preço das commodities cai, né, bastante, mas depois ele volta a recuperar. Isso vai ser um elemento também que vai ajudar a explicar por que o Brasil e outros países exportadores de produtos primários conseguiram se recuperar fortemente, assim, né, ou mais rápido do que os países avançados num período inicial, né, não... enfim, isso teve outras consequências depois né, o fato que isso, né, disso ter acontecido não significa que essa dependência das commodities ela é boa, na minha visão, bastante pelo contrário. Mas é só para ilustrar, né, esse ponto que eu queria chamar a atenção, então, de como que aquilo que acontece para além das fronteiras do país acaba afetando e muito aquilo que acontece dentro, né? E quanto mais abertos os países são, especialmente, né, em termos de fluxos financeiros, mais esses ciclos financeiros se manifestam e influenciam preços importantes da economia. Isso tudo, né, no contexto dessa assimetria das moedas internacionais, do papel que o dólar desempenha enquanto a moeda mais segura do sistema internacional. Então, queria chamar a atenção desses elementos para vocês, para ilustrar também, né? E aí, então, agora a gente pode discutir um pouco mais a questão das cadeias globais de valor. Até o próximo vídeo.